Nesse exemplo, a gente tem aqui duas espécies químicas e precisamos descobrir qual é o polo positivo e negativo da pilha, qual é o valor da diferença de potencial da pilha e também a gente vai fazer no finalzinho a representação segundo a IUPAC para essa pilha aqui, sem ter que desenhar esse esquema. Vamos descobrir primeiro então quais são os polos da pilha. Vamos olhar para os valores do potencial de redução. Aqueles valores do potencial de redução, aquele valor do potencial de redução que for maior, indica onde está acontecendo a redução. Então, no cobre o valor é mais 0,34, no alumínio é menos 1,68. 0,34 é bem maior que menos 1,68. Então, a redução acontece aqui, no cobre. E a outra parte da pilha, que tem o alumínio, é a oxidação. Lembrando que vogal, vogal, consoante, consoante, oxidação é o ânodo da pilha, ou seja, o polo negativo. Redução é o cátodo da pilha, ou seja, o polo positivo. Quando a gente vai representar esses esquemas aqui, eu vou colocar aqui desse lado é o meu lado negativo, que vai perder elétrons, já que está sofrendo uma oxidação, e esse lado é o lado positivo, o cátodo, que está recebendo esses elétrons, já que está sofrendo uma redução. Então aqui na minha semi-reação de oxidação eu vou ter o alumínio se transformando em alumínio 3+, porque doou seus 3 elétrons para o cobre. E o cobre, como vai receber esses elétrons, vai ter uma semi-reação de redução, recebendo 2 elétrons e transformando em cobre sólido. Então, desse lado, eu tenho o ânodo, polo negativo da minha pilha, onde acontece a oxidação. E desse lado, eu vou ter o cátodo, polo positivo da minha pilha, onde acontece a redução. Para calcular a diferença do potencial, fica muito fácil. A diferença do potencial, o potencial padrão da pilha, é o potencial do cátodo menos o potencial do anodo. O cátodo é o cobre, o valor do potencial dele 0,34. O ânodo é o alumínio, o valor do potencial dele menos 1,68. Menos com menos dá mais, então aqui eu vou ter 0,34 mais 1,68. Resultado dessa diferença de potencial, do potencial da pilha, 2,02 volt. Como é um valor positivo, esse processo é um processo espontâneo. Essa pilha tem um fluxo espontâneo de elétrons, ok? É importante a gente relembrar que os eletrodos, eles sofrem uma alteração. Como no ânodo há perda de elétrons, esse eletrodo aqui, ele vai ficar cada vez mais corroído, então ele vai ficar mais fininho. Já no cátodo, onde há recepção dos elétrons, ele vai ficar depositado, vai ficar cheio de depósito aqui nesse eletrodo. Então a gente tem a deposição no cátodo e a corrosão no anodo. Para fazer a representação dessa célula eletroquímica, a gente vai seguir a seguinte regrinha. Eu gosto de me lembrar dela pensando em uma ordem alfabética para as espécies envolvidas nessa reação, que é a seguinte. Primeiro, o termo que sofreu, a espécie que sofreu oxidação. Separado por uma barra, a espécie que foi oxidada. Depois, a gente vai colocar uma outra barrinha. Essa outra barrinha que aparece aqui serve para células que, como essa daqui, não possuem ponte salina. Se você se depara com uma célula com ponte salina, você tem que colocar essa barrinha dupla. Então, essa barrinha dupla serve para indicar que é uma célula com ponte salina.
E uma barrinha simples é uma célula que não possui ponte salina, que é o caso dessa daqui. Então, a gente tem depois a espécie que sofreu redução e a espécie que foi reduzida. Tá vendo que segue uma ordem alfabética, a sequência de nomes das espécies? Então, eu gosto de me lembrar pensando sempre assim, para não confundir. No caso dessa célula, como é que ficaria a representação curta dessa pilha? A representação curta é esse modelo que eu passei aqui para vocês. Primeiro, a espécie que sofreu oxidação. Quem que sofreu oxidação? Quem que perdeu os elétrons? O alumínio. Então, vou colocar essa espécie aqui. Barra a espécie que foi oxidada. Depois que o alumínio perdeu os elétrons, ele virou quem? Virou o alumínio 3+. Então, esse alumínio 3+ é a espécie oxidada. Como aqui a gente não tem uma ponte salina, uma barra simples. Agora vamos para a outra parte da redução. Quem sofreu redução? Quem que ganhou os elétrons? Cobre 2+. Quem que foi reduzido? Qual foi a espécie reduzida? Em qual espécie resultou? O cobre sólido. Então, vou colocar o cobre sólido aqui. Dessa maneira, a gente representa a célula, a pilha, sem a necessidade de desenhar todo o esquema.